prazer enorme estar aqui no Lapidari, que eu já considero a minha segunda casa. E é uma honra estar nesse evento Speakers of the Future, que já se consolidou como um evento aí revolucionário, maravilhoso. Não canso de falar parabéns para a Flávia. Eu tenho muita experiência com desenvolvimento de speakers, eu tenho uma mentoria para speakers e posso dizer com categoria que o que a gente vai falar hoje é uma peça-chave se você quer entregar uma aula de sucesso, uma aula de impacto e uma aula memorável. Eu estou falando da imagem que comunica. E para falar com propriedade desse assunto, eu convido uma pessoa muito especial, que é minha amiga, paciente, a diva, icônica, bafônica, maravilhosa e rainha do capital visual, Thalita Dalbó. Vem que o palco é seu, gato. Bom dia, eu sou diva. Bom dia ou boa tarde. Eu não sei ainda, para mim é bom dia, bom dia de vocês. É um prazer estar aqui na Lapidari, no Lapidari, tudo isso hoje, falando sobre capital visual, essa ferramenta que tem o poder de potencializar a mensagem de vocês, tornar palpável o conhecimento, que eu sei que não é pouco, que é muito, tornar ele palpável já antes mesmo dos 3 primeiros segundos. Então vamos lá. A gente vai começar aqui com o talk, eu vou perguntar algumas coisas para a Thalita, depois a gente vai para uma parte um pouquinho mais prática. Então, primeiro, Thalita, eu acho assim, o nome do seu programa, do seu método é maravilhoso, capital visual, porque sim, a nossa imagem é um recurso que a gente deve desenvolver, deve saber gerir. Então, conta para a gente qual que é a importância da imagem nesse contexto de speaker que a gente está pensando que é uma pessoa que está no palco, uma autoridade, comunicando tudo o que se sabe para uma audiência. Essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, o capital visual nasceu de uma necessidade minha. Quando eu comecei a querer ser uma speaker, quando eu comecei a falar, eu percebi que as pessoas não viam valor naquilo que eu falava. Não tinham vontade de prestar atenção, não se conectavam comigo. Por mais que eu tivesse anos de experiência, por mais que eu tivesse estudado em Paris, Londres, Milão, fosse com o Banter, se for Banter na Europa, que é uma pesquisadora de tendências, que estuda o comportamento humano, estuda a neurociência, para entender os símbolos, as formas e como isso impacta, as pessoas não viam valor nisso, as pessoas nem queriam saber sobre isso. E eu percebi que eu precisava ter o ativo mais importante, que é a atenção. E foi daí que surgiu o capital visual. Antes de ele surgir, antes de eu aplicar o capital visual, eu vendi para 5 pessoas. Eu comecei a vender meus produtos, meu serviço, eu vendi para 5 pessoas. Minha mãe, minha sogra, minhas 2 melhores amigas e uma doida aqui de São Paulo que é minha seguidora até hoje. Então, assim, eu não sei vocês, por mais que a gente tenha uma mãe, uma sogra legal, 2 amigas, a gente quer vender para mais pessoas. E eu percebi que isso não acontecia. E quando eu apliquei o capital visual, a gente está quase 50 mil alunos. Então, ele realmente potencializa a voz, né? E o que eu tenho percebido é que os médicos, de forma geral, têm preocupado, têm entendido que isso é um envelope. E isso tem o poder de se conectar. Tanto que na imersão capital visual, que é o meu evento de 2 dias, que a pessoa sai com o capital visual pronto, desde cabelo, fala, gestual, eu percebi que a maior parte são médicas, que têm percebido que a atenção é o ativo mais importante. Porque se você tem a atenção, automaticamente, é muito mais fácil de você vender a sua ideia, produto ou serviço. E não se resume só ao speaker, mas também no seu atendimento ou no Instagram, não é mesmo? Porque não é mais se penso logo é visto, é se estou nas redes sociais logo é visto. Eu sei que quando vocês falaram, Thalita Dalbó, deixa eu ver quem que é essa mulher. O que é essa doutora? Então, cheguei lá, oi doutora. Eu falei, não sou doutora, não. Ele falou, vou te entrevistar. Eu falei, não me pergunta nada sobre bisturi que eu não vou fazer ideia. Então, assim, já deixando claro. Então, as pessoas vão ali averiguar o que é essa pessoa. É, sim, prova social. E isso também é importante na hora lá de você se posicionar no Instagram. Tem alguém que estiver posicionado?
Você começa sendo speaker lá, o primeiro lugar que você é speaker. E se você não está lá, as pessoas nem sabem do seu trabalho. E se você está, você precisa ter atenção, porque é muito rápido, né, o dedinho. Então, sim, ele tem o poder de impactar, de fazer com que você prenda atenção nos primeiros 3 segundos. E isso é demais. E você consegue colocar ali sua percepção de valor. Então, você consegue mostrar o seu conhecimento e você também consegue aumentar sua percepção de valor. Isso faz com que você ganhe mais pelo mesmo serviço que já faz. Maravilhoso. Ou seja, nós somos muito nerds para nos preocuparmos, mas a gente tem que se preocupar, né, meu povo? Vamos lá. Agora, algo que é muito importante, então, enfim, né, trabalhei com evento médico durante muitos anos, até hoje, e o que eu vejo? As pessoas, quando elas são speakers, elas tendem a querer estar bonitas, a quererem ter um impacto no palco, mas elas não planejam, muitas vezes, o seu look. E isso é muito importante, essa fase de planejamento do look. Não basta estar bonita. Como que você se planeja? Qual que é o conselho que você dá para as pessoas nesse checklist que a gente precisa fazer antes de pensar na roupa que vai usar? Porque vamos combinar o seguinte, se você veio, se você falou e alguma coisa que eu falar aqui não está de acordo, não é coraçãozinho, né? Não queria, mas é verdade, a gente precisa pensar nisso. Primeira coisa, se você vai falar no evento, você precisa saber como que é o palco. Que cor que é esse palco? Porque o que eu mais vejo são speakers que vão disfarçados de palco. A gente só escuta uma voz. Na foto, às vezes, é só uma boquinha mexendo, ou é só um pezinho andando. E você precisa se atentar ao fundo que compõe aquilo que você vai falar. Então, é muito mais amplo do que só propriamente, não, eu quero estar bonita, eu quero estar bem vestida, não, eu vou com um abetão, eu vou com isso. E muitas vezes não é nem isso que vai fazer você ter a atenção. Primeiro ponto. Segundo, separe 3 palavras daquilo que você deseja comunicar. Qual é as 3 palavras assim, da maior impressão? A hora que você sair do palco, você quer que a pessoa lembre de você pelo quê? Quais 3 palavras? E você vai escrever quais são essas 3 palavras. Em cima disso, você vai construir o seu capital visual, a sua imagem, aquilo que você vai usar ali como envelope. Se esse envelope estiver bem montado, bem endereçado, você vai conectar e você vai prender a atenção. Pense nesses 3 aspectos. E o terceiro, é importantíssimo pensar nos da cintura para cima, porque somos Face ID. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso aqui nos das imagens, mas já guarde isso, nós somos Face ID, exatamente no seu celular. E aí, uma dica que eu dou também, perguntem como será o microfone. Então, se você está pensando, né, em dar uma aula, por exemplo, nossa, estou com um brinco gigante, e aí é um microfone do tipo headset Madonna, já era. Porque aquilo vai ficar batendo no microfone, é péssimo. Também, se ele tem uma bateria, se você for de vestido, já era também. Então, sempre pergunte como vai ser o audiovisual, porque muitas vezes a sua roupa vai sim, talvez te trazer um perrenguinho, na verdade. Uma outra coisa, você é a rainha das cores, né? E a gente não combinou, a gente veio de vermelho, porque, enfim, né? Alguma coisa eu acertei na vida, gente. Então me conta, Thalita, eu lembro Ficou mais bonito, não ficou? eu lembro de uma das primeiras aulas que eu vi sua, era exatamente sobre cores e os códigos das cores. Como que a gente pode, então, aplicar isso na vida do speaker? A cor é a primeira coisa que o cérebro percebe. O que a gente precisa entender é que nosso cérebro primitivo ele é o primeiro, ele nem raciocina e já está mandando uma mensagem. Ou é de atenção, lugar seguro, ou é foge, corre, que é 171, não vai dar certo, não presta atenção, não sabe sobre o que está falando. E as cores são as primeiras nesse caso. Então, por isso que elas são o primordial de a gente pensar na hora de montar o nosso look para aquele momento do speak. E existem as cores magnéticas. O que são cores magnéticas? Essa aqui é uma cor magnética, por exemplo. São cores que fazem com que o seu cérebro fique mais ativo, você preste mais a atenção no que a pessoa está falando e também na memória. Então, você se torna mais inesquecível, digamos assim.
Isso funciona, inclusive, para o Instagram. É só você pensar, faça o teste depois que terminar aqui, não precisa ser agora, quando você começa a rodar o dedinho no feed. Quando você passa em cores magnéticas, é 98% de chance de você parar para ouvir os primeiros segundos. E se você ouve os primeiros segundos da pessoa, ela tem grande chance de mostrar o conhecimento dela. Está entendendo o quanto é importante o visual? Porque muitas vezes nós somos excelentes, mas se nós não parecermos, dificilmente a gente vai conseguir vender o nosso peixe. E quantas pessoas que você tem, concorrentes inclusive, pessoas aí, colegas da mesma profissão, que fazem o que você faz, você às vezes faz melhor, você tem mais estudo, mas aquela pessoa às vezes vende mais que você. Às vezes ela atrai mais o público que você deseja do que você mesma, porque aquela pessoa usou um código que atrai a atenção. Por isso a cor ela é primordial, principalmente no fator de despertar a consciência para aquilo que você carrega. E aí eu já amo, gente, porque a Thalita, ela é uma pessoa que traz uma polêmica de que ela não acredita nessa coisa engessada da paleta de cores. Então, fala pra gente 3 cores magnéticas e qualquer pessoa poderia usar uma cor magnética? Pode, inclusive a gente estava ali esperando para entrar, e aí uma moça falou o seguinte: nossa, vocês estão maravilhosas de vermelho, mas claro, né, vocês são branquinhas. Eu, morena, nossa, aí ela falou até alguma coisa que eu não entendi, que ela já foi falando pra dentro, assim, né? Não ficaria bom. O resumo é que eu entendi que não daria bom. E na verdade não é isso. A gente consegue usar todas as cores que a gente deseja através de uma técnica supra-som, que aí eu precisaria de horas para explicar aqui para vocês, mas que harmonizam com todo mundo. Então a gente não precisa ficar preso à paleta. Por exemplo, na minha paleta eu não poderia usar vermelho, eu não poderia usar preto. Agora imagina eu estando aqui de lilás. Preciso contar uma coisa para você. O doce não vende. Quando eu era doce, querida, fofa, ninguém queria comprar. Todo mundo fazia o quê? Não, me dá uma diquinha. Não tem gente que vai lá no Instagram de vocês. Não é uma consulta. É só uma diquinha. Sabe meu filho, a minha nora, alguém já passou por isso? Que o Boazinha faz isso, a gente não vende. Então, fica aí já para vocês que dá para usar sim todas as cores, tá? A gente precisa ser intencional. Quem não é intencional é convencional, é só mais um. Eu não quero ser só mais um, alguém quer ser só mais um? Não, ninguém nasceu para ser só mais um. Então, seja intencional. Cores magnéticas que vocês podem estar utilizando: azul royal, vermelho e o verde do sucesso. O verde do sucesso é aquele verde um pouco mais aberto. Vou mostrar uma imagem ali. Porque existe o verde mais fechado, que é aquele verde meio cor de dinheiro. Esse verde causa distanciamento. Então, só faz sentido se você for atender uma pessoa difícil. Ou se você for para um público que é difícil. Aí faz sentido você usar, se é um público mais fechado. E você precisa mostrar que você é mais... Não pode falar palavrão, né? Você é mais... É aquela palavra que começa com F, gente. que ele, entendeu? Desse jeito. Ótimo. Inclusive, já pegando o gancho, antes de eu fazer a outra pergunta, já que você falou desse tema, é muito interessante a gente pensar o seguinte: existe esse conceito de que a gente, quando está no palco, a gente deve se vestir um nível acima do que a audiência. Como é que você pensa sobre isso, né, Thalita? Porque é isso, você não pode estar mais mal vestido do que a sua audiência para você chamar atenção, mas você também não quer, estar no Met Gala, né? E muitas vezes a gente vê muitos speakers Met Gala. O que você acha sobre isso? Qual que é o seu conselho? Dica, não podemos falar nesse palco. Vamos lá. Isso funciona não só para speaker, mas para vocês pensarem também no atendimento de vocês, tá? Quando você quer atingir um determinado público, é importante que você se vista igual ou superior a ele. Onde você ancorar a sua imagem, tudo que você falar abaixo vai parecer barato. Então, é importante isso. Então, se eu quero atender mulheres emergentes, como vocês acham que eu preciso me posicionar? Eu preciso colocar símbolos grandes, porque eu vou atrair, ainda que essa mulher não vista isso ainda.
Se eu vou falar com um público que já é da minha área, que já é bem-sucedido, mas eu quero levar eles para um novo patamar, eu preciso estar acima deles, mas eu não posso estar completamente distante, inatingível. De a pessoa falar, eu jamais usaria aquilo ali. Eu jamais vou chegar ali. Porque você acaba causando um distanciamento. Você tem que ser como uma inspiração. Olhar e falar, eu quero um dia ser esta pessoa, ou eu me conecto com essa pessoa porque eu já sou assim. Então, são os 2 pontos que vocês precisam pensar. Nunca abaixo, mas também não tão distante a ponto de ser inatingível. Maravilhoso. E aí, pensando, exatamente, vamos de cores, existe, né, um livro maravilhoso do Chris Anderson, que é o curador do TED Talks, e ele fala nesse livro que, além de falar sobre as cores, que um outro fator importante é o shape, a modelagem. E ele diz que as modelagens mais ajustadas tendem a funcionar melhor no palco do que modelagens mais largas, mais soltas. Você concorda, discorda? Porque a gente gosta de uma polêmica. Eu concordo e discordo. Primeiro ponto é que se a roupa é muito aderente, você vai vender qualquer coisa, vocês sabem o quê? Menos o seu conhecimento. Então, se a roupa for muito aderente, você vai vender você, o seu corpo, você não vai vender o seu conhecimento. Todo mundo vai prestar atenção em várias coisas, menos naquilo que você carrega. Mas se a roupa for muito larga, também pode causar uma sensação de desleixo. Vou dar um exemplo. O mais importante é vocês pensarem em harmonia. Tudo que é harmônico gera aceitação. Se gera aceitação, gera curiosidade e desejo. Então, o que é essa harmonia? O que tem embaixo precisa ter em cima. Como assim? Vou vestir uma calça pela cabeça? Não. Eu preciso equilíbrio de proporções. Se eu trago volume em cima, eu trago volume embaixo. E eu marco a cintura. Pense como ampulheta para as mulheres. Para os homens também é importante. Por isso, o cinto é muito importante na comunicação de um homem. Porque a gente cria sistemas de ampulheta. Tudo que é harmônico gera aceitação, e se gera aceitação, eu gero atenção e provavelmente eu gero venda, né? Ou consigo entregar aquilo que eu desejo. Isso é tão importante, porque eu tenho certeza que todo mundo já passou pela situação de que está, de repente, ali num congresso super importante, um grande palco, e aí a speaker fica descendo a roupa, ou então o sapato está muito alto e você vê que é super desconfortável de andar. Então, você precisa, claro, ter um impacto, mas você precisa ter um mínimo de conforto, né? Qual o seu grau de intimidade aqui? Não, aqui a gente é de casa. Pode falar? Porque está muito na moda o quê? O homem, a calça sugabado, você conhece? Mais justa do que Deus. E a mulher com V da vitória. E isso eu tenho visto muito em eventos da medicina. Porque algumas pessoas que se posicionaram de forma pioneira nisso, trazem essa vestimenta e aí todo mundo acha que vai replicando, né? Vai replicando que acha que aquele é a ferramenta do sucesso. Mas você vende várias coisas ali, vários atributos, menos o seu conhecimento. Então é importante pensar nisso. Agora, se eu quero me conectar com o público feminino, eu vou para um evento, a maioria é feminina, eu vou falar de beleza, eu vou falar de delicadeza, eu vou falar de novos procedimentos. Faz sentido eu ir mais romântica, mais elegante. E aí faz sentido eu ter um ladylike, que são esses vestidos, saias mais rodadas, que trazem volume. Por isso que eu falo que não dá para colocar uma regra. Uma vez que eu imponho essa regra, muitas vezes ela não vai encaixar para todo mundo. Para cada ocasião, um envelope, ou seja, uma roupa. Para cada situação, para cada ocasião, um envelope. E é muito importante também a gente unir a imagem com outros elementos, né? Então, não é à toa que um dos TED Talks mais vistos de todos os tempos é o que fala que a linguagem corporal nos molda, da Anne Curry. Como que você se prepara para ter uma presença ali de sucesso, né? Para você ter realmente presença memorável, pensando também em toda a linguagem corporal. Se for antes do palco, quem fica nervoso na hora que vai subir? Ninguém? Só eu, gente, que dá dor de barriga aqui? Não dá um nervosinho? Até porque se não der, você não tá viva, você não tá curtindo aquilo ali, né? Tem um exercício muito bacana que vocês podem fazer.
façam a postura da Mulher Maravilha ou do super-herói, né? Para os homens não se sentirem excluídos. Você vai ficar... Deixa eu subir aqui. Você vai abrir as pernas, colocar as 2 mãos na cintura e você vai respirar profundamente. E quando você soltar o ar, você vai sorrir. Sabe aquele sorriso que o dermatologista não deixa fazer? Esse, que mostra tudo. Por quê? Você vai mandar e vai fazer isso 5 vezes, pelo menos. Isso manda uma mensagem de que está tudo bem. Você consegue balancear sua frequência respiratória. E você consegue se sentir confortável. Ninguém consegue entregar uma boa mensagem se estiver desconfortável. E se você estiver nervosa durante toda a sua fala, que é normal no começo, mas se você estiver durante toda a sua fala, você não vai conseguir entregar aquilo que você deseja. Então, esse é um bom exercício. Quem viu o Roberto Justus fazendo um anúncio vendendo um curso dele? Alguém viu? Ninguém? Não estava na lead dele. Não era interesse dele vender para vocês, então. Mas ele fazia assim. Ele colocava, as 2 mãos estavam assim para baixo. E ele começava, olá, tudo bem? Nananana, e ele falava com a mão para baixo. Isso dá uma sensação de mornidão, falta de paixão, interesse, conexão. Então, use as mãos na hora de palestrar. Mas não pareça um boneco do posto, né? Porque senão a pessoa vai olhar para sua mão e vai esquecer de você. Mas as mãos são importantes. Então, quando você vai solicitar uma opinião, a palma das mãos são para cima. Quando você vai dar uma direção, as palmas das mãos são para baixo. Então, utilize das mãos. Homens e mulheres, jamais, eu não estou de bolso aqui, mas jamais pare no palco com a mão toda para dentro do bolso. Você está fazendo um oferecimento de você mesmo. Então, você está trazendo volume e atenção para o órgão e você está tirando a parte de equilíbrio e de harmonia. Mãos são energia, então utilize as mãos. Se parar no bolso, o dedinho tem que estar para fora. Mulheres, apoiem no isquio. Não vai colocar para baixo. Apoiem no isquio, fica muito mais elegante. Tem alguém de bolso aqui? Vem uma mulher, por favor. Já que estamos mais mulheres. Alguma assim que não seja tímida. Eu tenho pouco tempo, vocês vêm logo. Vocês vêm logo, senão eles vão me... Já veio aqui. Como que é seu nome? Sara, muito obrigada. Ó, a Sara já chegou. Primeiro, Sara, faz assim, a mão do coçador. Tudo pra dentro. Agora mostre para o povo, né? Ela tá ali falando. Agora vamos, Sara, colocar o dedinho para fora e apoiar no isquio. É outro posicionamento, é outra legal. Se você traz outra energia, você pode apoiar uma e usar a outra mão, para as 2 e parecer que você não está nem aí para o povo que está ali. Muito obrigada, Sara. Uma salva de palmas para a Sara. Ela não é tímida, já vi. Vocês conseguiram perceber? Na verdade, são muitos elementos, né? Precisaria de horas aqui, para falar sobre isso. Porque são muitos elementos, mas pensem nesses que já vai ajudar muito. Isso é super importante, que uma coisa que eu falo sempre é que a maior doação de um speaker não é nem o conhecimento e nem é o tempo, é a energia. Então, a pessoa que chega com baixa energia, você já não presta atenção, você já entrou no Instagram, você já dormiu, já está falando com um coleguinha. Então, você precisa dessa energia realmente para que você tenha conexão. Então, speaker é energia. E aí, Fazer um parênteses? pode. Inclusive, pense em curva senoide na hora da fala. Imagina se viesse aqui falar para vocês o capital visual e quanto é importante. Quanto vocês absorveriam? Agora imagina eu falar o tempo todo assim, como seria para vocês aprender sobre o capital visual? Isso. Então você precisa oscilar, trazer momentos com a voz mais alta, momentos com a voz linear e momentos em que a gente sobe um pouco, quando está o quê? Entusiasmado. Agora, você não está entusiasmado e fala loucamente, isso também gera desconexão. Então, pense em curva senoide. Não tem nada pior do que você ir num evento, numa palestra em que a pessoa fala linear, full time, não é? A gente sente dor de barriga, a gente sente sapato, a gente lembra do que ficou lá em casa, não é? Então, usem curva senoide. Não é à toa que o monótono é monotom, gente. Então, pratiquem.
Bom, agora é o seguinte, Thalita, vamos supor que aqui é um bando de gente que está começando, não tem noção nenhuma, meu Deus, o que é esse negócio, o que eu tenho que fazer para começar a ter essa imagem de autoridade no palco, com impacto. Onde a gente deve começar a investir, fora essa mentoria que é maravilhosa, que é incrível, mas acessório, é sapato, é um statement piece, é a maquiagem, é o cabelo, dá aí um norte pra gente. Vocês podem ir na imersão, tá? 2 dias. 2 dias. Quanto vocês investiram em curso aí? Quanto tempo? Só em 2 dias para você sair com capital visual pronto. Entender fala, gestual, tudo que a gente está falando aqui. Mas vamos lá. Lembra que eu falei que nós somos, né? Face ID? Se você pegar o celular e tentar abrir na barriga, consegue? Não. As pessoas conectam primeiramente com a parte superior. Sendo assim, cabelo, primeira parte, cabelo desalinhado já gera desconexão. E a parte superior. Se vocês me acompanharem lá, vocês vão ver que eu uso muito acessórios. Isso é uma parte importante para nós mulheres, é uma vantagem que a gente tem em relação aos homens. Porque nós podemos usar dos acessórios. Tem gente que fala assim, se não for joia, eu não mostro o meu valor. E às vezes não é a joia que vai te vender, porque na maioria das vezes a joia é pequena. Mas nós temos total atenção quando nós usamos elementos que são arredondados, abaloados. Então, eles chamam a atenção para a parte do rosto. Se você conecta o seu rosto com a pessoa, dificilmente ela não vai ficar até o fim, ela vai parar de te ouvir, ela vai até o fim. Ela vai te ouvir até o fim. Então, pensem sempre muito, primeira coisa, investir, cintura para cima. O que eu mais vejo as pessoas preocupadas, o pé. Nós fazemos leituras lineares. Então, você começa assim. E tudo que tiver de ruído, o seu cérebro vai fazer assim. Entendeu? É um batimento cardíaco invertido. Vai trazendo vários ruídos e ali ela já perdeu metade da mensagem. Então, pense da cintura para cima primordialmente. Agora vamos para uma parte prática, para a gente juntar tudo isso e para você mostrar para a gente onde é que a gente está errando, gata. Vamos lá. Vocês não vão ficar chateados, né? Se você já esteve nesse palco, não tem problema, você também não vai olhar para o colega do lado, entendeu? Quem que tá com o passador? Acho que é, gente, eu vi assim. Mas tô apertando. Pelo vários, peraí. Aí, volta um. Passa um. Foi. Vamos fazer um exercício bem prático. Todo mundo olha para essa imagem, olha 5 segundos, fecha o olho e me diz o que é que vem na sua cabeça. Qual dessas imagens ficou fixa? Coincidência, não é mesmo? Pois é. Olha, eu também tô me achando que eu tô até com bico arredondado, gente, que eu nunca uso. Eu tô muito nota 10. Calma, que essa hora vai chegar. É a minha hora. Eu botei meu case aí também. Calma, que essa hora vai chegar. Tá percebendo que foram segundos? As outras, por mais que sejam mais conhecidas, tão pouco ficou na cabeça de vocês. Porque elas estão disfarçadas do quê? Então, cuidado na hora da escolha dessa roupa. Homens, a gente só vê o quê? A cabeça. Um ser iluminado, achando uma entidade. Não sei o que ele está fazendo ali naquele momento. Mas por mais que ele tenha muito conhecimento, homens eles sempre vão o quê? No básico, porque eles sempre falam, não, homem não tem erro. Tem erro? Você pode usar cores. Então, vamos supor, se o palco é mais claro e você quer trazer uma autoridade, gerando um certo distanciamento, porque eu preciso contar para vocês, palestrar para médico não é fácil. O cérebro de vocês calcula mais a rota que de todo mundo. Então, se você quer causar um certo ar de superioridade, rola você ir de cinza, se o fundo for claro. Preste atenção na bainha. Se eu quero demonstrar que eu sou uma pessoa mais moderna, mais fashionista, mais autêntica, o ideal é que apareça o maléolo, tá? O ossinho lá do pé. Deixa ele aparecer. E você pode usar o azul, por exemplo. O azul transmite inteligência. O azul, ele traz... Se você vai falar de equipamentos, novos métodos inovadores, você pode usar o azul, porque ele também está ligado à modernidade. E pode usar o bordô.
para os mais ousados, e eu recomendo que vocês sejam ousados, porque é uma cor magnética. E poucos homens têm o culhão de usar. Mas eu recomendo que use se você quer ter bons resultados, principalmente como speaker. Detalhe, não escolha veludo, você não é Calbi Peixoto, tá bom? Por mais que esteja na moda, e se você está, tá tudo bem, a gente tá junto nessa, mas não use tecidos muito brilhosos, porque você já fica caricata. Ninguém quer comprar de um caricata. Caricata onde que a gente vai? Num show, num teatro, carnaval, né? Não para aprender sobre algo. Então, cuidado com as texturas dos tecidos também. Aqui eu trouxe o palco claro. Vocês esqueçam a imagem de lá pelo seguinte. Feche de novo o seu olho e me diga qual a imagem que tiver em primeiro. Não, meu esquece ainda. Meu vai vir. Você está. Perceba que o palco é claro, mas a cor magnética ainda ela se sobressai, mesmo sendo um palco em que o preto eu consigo usar. Então, cores magnéticas sempre vão funcionar muito bem. Oi? Tá, você queira uma pergunta? Não, pode falar, gente. Aqui é... Isso, exato. Pode ser cinza, escuro, nem preto. Nesse aqui não pode ser preto. Não tem problema, olha só, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui palestrar depois de Cíntia Chagas, que ela diz, não fale, para quem não me conhece, que ela diz que a gente não pode falar né, então pensa, pior que isso não vai ser. Eu já cheguei falando, gente, para quem não me conhece, né, primeiramente, né, estou aqui, né, sim, entendeu? Tá tudo bem, a gente tá aprendendo, estamos juntos. Então, não deveria usar preto aqui. Fica pra próxima, nunca mais vai esquecer. E amanhã vocês vão achar ela maravilhosa, elogiar, bater palma, tá bom? Combinado? Combinado. Ela pediu, tá bom? Eu não ia fazer isso, mas nós tivemos uma conversa por WhatsApp. E ela me mandou essa foto. E ela falou, eu arrasei. E como que eu falo que ela não arrasou? E como que eu falo que ela foi disfarçada de pau? Sim, o negócio é o seguinte, por que eu tava achando que eu tava arrasando? Eu falei, gente, eu fui muito ousada nesse palco, eu tava de mini saia, entendeu? Quase da menopausa, eu falei, ostentei a mini saia, com esse sapato branco maravilhoso, e ela assim, filha, não, gata, você estava disfarçada de papo. Eu falei, cara, olha só, eu nunca tinha pensado nisso. Eu, que sou muito experiente com isso, nunca tinha pensado nisso. Nunca pensei em perguntar qual é a cor do cenário para me destacar. Aprendi. E aí ela tá descontando toda a dor de picada de botox aqui, entendeu? É, que não é fácil. Não é fácil aquele laser, também não é fácil, né, Fia? Vou contar pra vocês. E o detalhe é no calçado. É um ponto statement. O que é um ponto statement? É um ponto de destaque do look. Geralmente ele traz uma informação fashion, uma informação de moda. E nós mulheres adoramos. Mas quando você é o speaker e você está disfarçada de palco, todo mundo vai olhar para quê? Para o sapato. Então fica tipo a Dorothy, o sapato andando. Então é importante, né? Sim, não, já, minha filha, nunca mais. Isso daí foi uma lesson learned total para a minha vida. Ela descontou depois, eu preciso contar. Última vez que eu fui lá. Vamos lá, Michelle Obama, vamos analisar essas fotos. Eu acho que é muito mais fácil, né, de a gente... Você consegue perceber que nós temos ali 5 imagens e são 5 mulheres completamente diferentes? São mensagens completamente diferentes. Não significa que agora você só vai subir de vermelho no palco. Não significa que a partir de agora todos os homens só vão usar bordô. Não é isso que eu estou dizendo. Para cada comunicação, um envelope. Vocês precisam entender o que vocês querem comunicar e serem intencionais. Aqui parece que ela vai aonde? No primeiro. Dormir. Eu nem precisei falar. Tá vendo que não sou eu? No segundo, o que a gente percebe dessa mulher? Tá em São Paulo sendo assaltada? Não. Tem sensualidade, tem feminilidade. Se é um público feminino, majoritariamente, faz sentido. Mas se não é, não é legal. Não vou conectar tanto. Nós temos ali o fúcsia, é importantíssimo se eu quero conectar com mulheres e ao mesmo tempo trazer sucesso, tá? Então eu consigo trazer as duas coisas. Já na penúltima imagem, no azul royal, a gente consegue ver inteligência. Ela já deu para ver que ela gosta bastante de... Já tomou para cima.
E ali a gente vê que tem mais o quê? Feminilidade. Então ela está conectando com o público feminino. Mas ela também está disfarçada de palco. E na última, o vermelho, que Não sou só eu, graças a Deus. muitas pessoas, eu acho que a grande, se não 99,9%, acho que a partir de hoje vocês vão pensar diferente. Por isso que eu falo que o capital visual, ele tem o poder de potencializar. Às vezes, nós somos um pouco preconceituosos, pensa, poxa, mas eu estudei tanto, a minha roupa conta. Pensa que ela é a cerejinha do bolo. Fazer o trabalho todo, não dá muito trabalho de fazer um bolo, dá muito. A cereja é o final. Se ela não dá um toque que faz com que o bolo seja vendido mais caro, agora tá na moda do naked, né? Mas pelo amor de Deus, é muito bonito, né? Um bolo bem feito, bem coberto. Então é a mesma coisa. Então aqui a gente já tem poder. Estampa. Importantíssimo falar sobre estampa. Você pode usar ou não estampa. Você pode usar estampa, mas se ela for na parte de baixo. Olha como a gente tem dificuldade de conectar. É a mesma mulher, tá? Nas duas imagens. E a gente tem dificuldade de conectar com a primeira, porque quando você usa estampa, o seu cérebro começa a calcular as percepções que ele está tendo de cores. Imagina que ele está recebendo informações. Então, deixe para a parte de baixo. Os homens podem usar o xadrez grid, que é esse xadrez maior aqui. Evite o quadriculado muito petitinho, porque cansa de ficar olhando. Então, cuidado com isso. Mas dá de usar para causar uma impressão no palco, sim. Principalmente se ele for claro. O último ali, esse do lado, também é um xadrez, mas não tá dando para ver. Dá de ver aí para vocês? Para mim aqui tá com distorsão. E o último não precisa ser uma fada no palco. Como o pessoal que é ligado à beleza gosta de parecer uma fada. Mas você não é uma fada. Você até faz um trabalho de fada. Mas gera o quê? Infantilidade. Caricatura. Então, você pode usar algo romântico, mas não precisa ser uma fada ou um exagero. Assim como os homens não precisam ir de Calbi Peixoto. Conceição. Tem alguém que sabe quem é Calbi Peixoto? Né, eu tô falando aqui, vai que, né, que... Tá entregando, hein? Graças a Deus eu tenho você na minha vida. Os enta não aparentam. Pode usar branco, o homem pode usar branco se o fundo for claro e pode fazer combinações de cores. Então, por exemplo, quando você vai sentar numa cadeira clara, dá para você colocar, por exemplo, uma calça mais escura, a parte de baixo mais escura e a parte de cima mais clara. Então, dá para fazer esse contraponto. Dá de usar um lencinho, que é um toque fashion. Você pode estar utilizando também. Gola alta, tanto para homens quanto para mulheres. E evidencia o rosto. E nós somos Face ID. Então, vai chamar ainda mais atenção para o rosto e vai conectar. Já vi lá o colega, arrasou, colega? Quero usar, mas Thalita, eu só tenho roupa preta. Como que eu vou fazer agora? Eu não estou afim de comprar um interno de cor, enfim. Você pode usar uma base monocromática escura e deixar a atenção para a parte de fora, para o blazer. Isso serve para homens e serve para mulheres. E pode usar texturas também, ó, vários tons de azul. Aqui, traz modernidade, traz inteligência e traz acessibilidade e conexão. O marrom está super em alta agora para os homens, então é uma cor muito moderna, mas cuidado porque se for muito escuro o palco, você vai ficar despercebido lá também. O xadrez aqui dá para ver melhor, ó. Eu estava mostrando o grid para vocês, que é esse quadrado. E usar abotoamentos quádruplos para homens. Quem quer comunicar alto valor, sucesso, os quádruplos são os melhores, tá? Lembra que eu falei sobre o volume? Aqui a gente tem um volume, uma saia godê. Ela não está, como né, a gente já viu ali, não é porque ela está com volume que ela está se comunicando de forma errada. Mas o que a gente percebe? Elegância, sofisticação, alto valor, inteligência, feminilidade. Então, depende de onde você está e com quem você está falando. Quero usar um artigo de moda, está super em alta agora, o vermelho, a meia vermelha, a bota vermelha. Como que eu faço isso? Não vá com uma roupa inteira escura e aqui na parte de baixo vermelho. Porque, novamente, onde vai estar a sua cor magnética? Na pele. Quem que é o mensageiro? É a perna ou é você? Lembre-se sempre, você carrega o look, não o look que te carrega. E muitas pessoas que vão para o palco pensam que é a roupa que vai carregar ela. Só que você desconecta da mensagem. Então,
Traga pontos, ó, a gente tem pontos de conexão entre a camisa e a parte vermelha da bota. Então, ela não está total na parte de baixo. Então, traga pontos de conexão para a parte superior. Ou você pode usar um look total, que é o caso aqui, bem ladylike, cintura marcada. Isso é excelente para conectar, falar de beleza, falar de modernidade, falar de sofisticação, falar de feminilidade, é perfeito. E eu posso investir nos acessórios. Cintos, eu trouxe esse exagerado para lembrar, para vocês não esquecerem mais. Cinto está ligado a poder. Quanto maior esse cinto, mais poder você transmite, tá? Lembra lá dos super-heróis. A Mal aqui, a Mal Clooney. Perceba que, faça de novo o exercício. Abra os olhos, olhe 5 segundos, feche os olhos e me diga qual imagem te vem à cabeça. Qual? Pode falar um de cada vez, não precisa ser todo junto. Se vocês perceberem, todas até que ressaltam os seus olhos, mas qual que de jeito nenhum vem na sua cabeça? A preta. Mas preto é elegante, não é mesmo? Preto é sinal de não errar. Nesse caso aqui é um erro. O branco aqui também está chamando a atenção, mesmo não sendo uma cor magnética. Por quê? Porque o palco está em azul, então está em puro contraste com ele. Então a gente consegue perceber isso. E olha a diferença. Aqui eu já sei que é uma mulher alegre, ali é uma mulher tímida, ali é uma mulher elegante, lá é uma mulher poderosa. Quantas leituras a gente fez? É a mesma mulher, é o mesmo conteúdo, mas o envelope está diferente. Minha percepção está diferente. E eu posso usar elementos mais fashionistas? Eu posso usar roupas masculinas no palco? Posso. Posso usar uma roupa feminina no palco? Não aconselho. Mas a gente pode usar um terno que já entrou para o guarda-roupa feminino. Eu posso usar roupas mais estruturadas. E cuidado com o lado fashionista. Imagina que todo o meu detalhe da roupa está para cá e eu estou virada para lá. Perdeu. Então, pense sempre, quando você estiver com o público, você está falando com todos. Então, sente para todos. E aqui é só a cor, né? Que essa pose a gente nunca vai fazer. Nem homens, nem mulheres. E aqui é meu QR Code para quem quiser me seguir, aprender mais, os conteúdos sobre moda. E espero que vocês tenham gostado. Gente, o próximo Capital, inclusive, é em agosto. E é como eu digo, gente, eu já aprendi muito com essa mulher. Ela é muito maravilhosa. Muito obrigada. Ela tem que sair, infelizmente, não poderá ficar aqui na hora da nossa mesa de discussão. Se alguém tiver alguma pergunta, tudo bem? A gente pode fazer agora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo já está profissional no capital visual. Posso aposentar. É que existe a consultoria de imagem que vende a paleta de cores, em que você vai lá e descobre qual é a sua paleta. Só que a paleta te torna engessada. Imagina que eu não poderia usar preto nem vermelho dentro das minhas cores. Mas a minha comunicação não é o doce, porque eu já tenho traços doces, a voz mais doce, não iria vender nada, que era o que acontecia comigo, vendi para 5 pessoas. Então a paleta ela te engessa, que ela diz que de acordo com os seus tons, você tem uma paleta que te favorece. Só que isso é furada, porque se você mudar o obturador da câmera, você já muda o seu contraste. Tanto que às vezes você vai fazer com uma consultora da X, você faz com outra da Y. E como que nós, sendo tão dinâmicos e dinâmicas, vamos ficar presas a uma cartela? Para mim isso é tolice, é ultrapassado. A gente luta tanto por liberdade para ficar preso numa cartela com tantas cores que Deus criou, e existe uma técnica que você consegue harmonizar todas. Espero que vocês não estejam me achando ridícula de vermelho, ou a olheira aparecendo, porque, segundo elas, é isso que acontece. Só que ninguém, primeiro que o teste é feito com pano cinza na cabeça, alguém sai com pano cinza na cabeça? Sem maquiagem e com uma luz de LED no seu rosto. Quem que anda assim? Eu não ando. Então, só ali já falhou. Então, é uma coisa que é ultrapassada, é isso que eu bato muito na tecla. Eu não gosto de nada que engesse. Eu gosto que as pessoas entendam o que cada coisa pode fazer por você e no cérebro de quem está vendo e aplicar isso conforme é a sua necessidade. Quando a gente não sabe qual que é o fundo do palco, nem sempre tem como a gente saber, quando é congressos internacionais, quais são as cores que você prioriza, assim? É muito difícil um palco ele ter cores magnéticas. Imagina que um palco é vermelho.
pessoas vão cansar. Então, naturalmente, as pessoas não pensam em deixar um palco vermelho, que são as cores solares. Um palco laranja, só no carnaval. A speaker não vai ter, porque cansa o olhar e a gente não consegue ficar o tempo todo sendo com o cérebro ativado, as pessoas vão embora. Então, pensa nessas cores mais solares. Vai no círculo cromático, dá um Google aí, e vai na parte mais externa desse círculo. Essas cores vão ser as que provavelmente não estarão no palco, com exceção das cores frias. Então, pense em cores quentes e do extremo do círculo, tá bom? Porque as cores quentes e do extremo do círculo, só se os caras souberem menos do que a gente. Mas você entendeu, né, Flavinha, que a partir de agora, até a cor da cadeira, a gente vai ter que te perguntar, tá bom? Pergunta. Se você tiver um público majoritariamente masculino, e então você já falou ali do shape, então não muito justo, mas em relação à cor, então o pessoal mais intelectual, o vermelho, o pink, essas cores não são recomendadas. O preto, então, seria o ideal ou não? O que você pode fazer é trazer cores de distanciamento aliada a cores magnéticas. Então, você pode usar o cinza com o vermelho. Você pode usar o cinza com o pink. Porque aí você gera o distanciamento, traz a atenção e seriedade, mas ao mesmo tempo traz a cor de conexão. Poderia ser um exemplo. Tá bom. Imagina. Na verdade, eu queria ver qual era o verde, porque você colocou o verde, certo? Você ia mostrar, eu passei, né? passou. Eu vou colocar lá no Instagram. Eu vou deixar uma caixinha, vocês colocam lá e eu coloco qual é esse verde. Você se pergunta, qual é o verde do sucesso que você falou na palestra? Eu vou colocar lá. Quando você tem percebido esse tal, que às vezes tem luz, assim, um tom tipo rosa, roxo, e fica horrível nas fotos e tudo mais. Assim, não é só que foto de fundo, mas e essas luzes que eles colocam da cor da marca? Essas cores, se você traz uma cor magnética ou uma cor solar, ela dificilmente vai distorcer a sua imagem e deixar ruim. Tanto que eu uso na própria imersão, mas geralmente a gente joga mais para o público do que propriamente para o palco, só no momento de entrada mesmo. Até porque não dá para ficar muito tempo com essas luzes, as pessoas cansam. Então são momentos que tem ali. Mas de toda forma, se você estiver dentro dessas cores, você não vai ter esse problema. Geralmente dá quando são as cores mais tipo preto, cinza escuro, marinho, muito escuro. Mas inclusive, o próprio, no livro do TED Talks, ele fala para que as pessoas, se não sabem como é a iluminação, que elas não optem pelo branco. Porque muitas vezes o branco acaba refletindo mais essas cores, principalmente para o vídeo, porque isso não aparece tanto no presencial. Mas na hora que você está no vídeo, o branco pode refletir a cor de um modo um pouco estranho. Então, claro que o branco absorve mais. o branco é uma cor de muita presença, se você tem um fundo mais escuro. Mas isso é verdade, eu já vi realmente assim algumas gravações que o branco ficou um pouco estranho. Se o tecido for acetinado, que é aquele brilhosinho, vai absorver mais o branco. Mas caso contrário, se ele for opaco, não absorve tanto. Só mais uma pergunta. Quando a gente vai dar aula onde a gente faz procedimento, né? Então, ao vivo, alguma coisa assim. Então, já aconteceu comigo de eu não ter pensado nisso, porque eu ia dar aula e logo depois eu fiz o procedimento. E aí era uma manga que não entrava eu coloquei o jaleco, então não entrava. E a outra era um vestido longo. Ficou super estranho, assim, eu pensei, não sei. E aí também isso muda da gente. Tem alguma dica que você dá para isso? Tipo, manga mais justinha, alguma coisa assim? Ou não? Uma cor, por exemplo, preto, que é muito utilizado também, que faz um destaque, ou não? É importante pensar na modelagem. Primeira coisa, isso vai de forma geral. Se vocês têm o primeiro contato com o cliente de jaleco, já é muito ruim. Ou com os próprios alunos, né, no primeiro momento, que causa distanciamento. E aí pensar, assim, no que vai caber dentro desse jaleco. É a modelagem que você vai ter que pensar. Porque o jaleco, ele vem depois, ele vem como complemento. Tem gente que não tá nem usando, né? Faz jaleco. Eu posso dar só uma opinião em relação a isso, tá? Tipo live injection, alguma coisa do gênero. Aí é uma hora que você quer dar a prioridade para sua mão. Então, você está de Steve Jobs, você está totalmente de preto, com justinho, manga longa, sem relógios, sem anel, isso não é propaganda do Rolex.
é o ideal. Porque você não quer que a pessoa fique olhando para você, você quer que ela fique olhando para a sua mão, aonde você está guiando. Então, nesse caso, o preto, sim, é interessante. Mas é importante pensar no momento antes da prática. Sempre tem um momento antes da prática, né? Então, por isso que é importante você pensar nele antes e no que você vai conseguir encaixar com esse jaleco. E também você pode pensar na boca, né? Que é importante. Então, Mas você aí precisa troca de pôr- roupa? Não. Você precisa pensar numa modelagem que caiba dentro desse jaleco. Porque eu não posso pensar... Não, é sem jaleco. Aqui hoje o pessoal tá usando sem jaleco. Troca de roupa. Troca de roupa, tá bom. Tipo, shake poderosa no palco ou na galera, e na hora da live injection, Steve Jobs. Eu tenho mentoradas que tiram, elas colocam acessórios, elas lidam muito com o público de alto valor e que também muito público feminino. Então, elas colocam acessórios e depois tiram tudo. A cada paciente que entra e a cada paciente que sai. Cabelo. Só que eu falo que é jogar o jogo difícil. Você escolhe que jogo você quer jogar. Se é para jogar igual a maioria, você vai ter o resultado da maioria. Agora, se você quer ter resultados diferentes, a gente vai jogar o jogo difícil. Eu escolhi jogar o jogo difícil. Eu vou sair daqui, eu vou trocar de roupa, que eu vou para um outro momento. Não dá para eu chegar lá desse jeito. Vou correr com as pessoas que estão lá. Então, é sobre jogar o jogo difícil, mas o que me dá resultado. E cabelo preso sempre? Se você está num evento médico, que você está de procedimento, cabelo preto. Sempre. Ou tipo isso assim, né? Igual faz esse cabelo mais justinho, assim. Se é procedimento, tem que ser preso. Tem que ser preso e é isso. Evitar. Então, por exemplo, como eu gosto de fazer, não dá para você ir também Carmen Miranda, tá? Então, eu gosto muito de um cabelinho assim, bota um ponto de luz poderoso, pode ser um Swarovski, Baratex, não tem problema. Um batom vermelho, nenhum outro acessório, toda de preto e pronto. Você tá chique, mas você é médica e você não tá Carmen Miranda e você tá chamando a atenção ali para sua mão e para sua fala. Então, isso eu acredito ser uma fórmula de sucesso quando você vai mostrar procedimento no palco. Tô passando, professora? Ótimo. Tá ótimo. Gente, o nosso tempo esgotou. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Foi um prazer para mim, viu?